A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia. Hoje nós estaremos lendo os capítulos 6, 7, 8, 9 e 10 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Lembrando sempre que a versão que usamos é Almeida Revista e Atualizada. Capítulo 6, vamos lá para a nossa jornada. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos que não recebais a graça de Deus em vão, porque diz, eu te ouvi em tempo da oportunidade e te socorri no dia da sua salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. E não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo recomendando a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, no jejum, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores, mas sendo verdadeiros, como desconhecidos, entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como castigados, porém mortos, como entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Que palavra maravilhosa, né, irmãos? Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai também vós. Não vos ponhais em um jugo desigual com incrédulos, porquanto que sociedade deve haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão há entre a luz e as trevas? Que harmonia há entre Cristo e o maligno? Ou que união há do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio diz, habitarei e andarei com eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em nada impuro, e eu vos receberei, e serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, amados tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Olha só, irmãos, que palavra, né? Maravilhosa. E, na verdade, o capítulo 7, ele é a conclusão aqui, né, desse relato aqui, de que não devemos ter comunhão com os incrédulos, tá? Então, nós vamos começar aqui a partir do versículo 2, tá? Do capítulo 7. Vamos lá. Acolhei-vos em vosso coração e a ninguém tratemos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploremos. Não falo para vos condenar, porque já vos tenho dito que estáis em vosso coração, para junto morrermos e vivemos. Muito grande é a minha fraqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Porque, chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito, e não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-vos à vossa saudade, e o vosso pranto, e o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que, na nossa parte, nenhum dano sofresse. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, e que ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que, segundo Deus, fostes contristados, que defesa, que indignação de temor, que saudades e zelo Vitinha, em tudo destes prova de estardes inocentes nesse assunto. Porquanto, embora vos tenha escrito,
não por causa do que fez mal, nem por causa do que sofreu agravo, mas para que a vossa solicitude a nosso favor fosse manifesta entre vós, diante de Deus. Por isso, nos sentimos confortados e, acima desta nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recreado por todos vós. Porque alguma coisa me gloriei de vós para com ele, e não fiquei envergonhado. Pelo contrário, como em tudo vos falamos com verdade, também a nossa exaltação na presença de Tito se verificou ser verdadeira, e o seu entranhável afeto cresce mais e mais para convosco. Lembrando-se da obediência de todos vós, e como recebestes temor e tremor, alegro-me porque em tudo posso confiar em vós, né? Então o apóstolo Paulo falando aí sobre, né, a vinda de Tito, que trouxe ali alegria, né, para todos que estavam ali, né? Gente precisa de gente, irmãos. Isso é muito importante. Capítulo de número 8 agora, irmãos. Também, irmãos, vos faço conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em riqueza da generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muito rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas deram a si mesmo primeiramente ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete essa graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tendo na fé e na palavra, como no saber, e todo cuidado, o nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência dos outros, a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornais ricos. E nisto dou a minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto. Completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim leveis o termo segundo as vossas posses, porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja sim igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não lhe teve falta. Mas graças a Deus, que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo, mostrando-me mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros, e com ele enviamos o irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas, e não só isto, mas também eleito pelas igrejas para ser o nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós, para que a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade, evitando assim que alguém nos acuse em face dessa generosa dádiva administrada por nós, pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, mas não só perante o Senhor, mas também diante dos homens. Com eles enviamos o nosso irmão, cujo zelo, em muitas ocasiões, de muitos modos, temos experimentado, agora, porém, se mostra ainda mais zeloso pela muita confiança em vós. Quanto a Tito, que é meu companheiro e cooperador convosco, quanto aos nossos irmãos, são mensageiros da igreja e glória de Cristo. Manifestai, pois, perante a igreja a prova do vosso amor na nossa exultação a respeito da presença destes homens. Então, irmãos, esse capítulo e o próximo também, ele trata de questões relacionadas às contribuições cristãs, tá? A contribuição na obra do Senhor. E Paulo fala que é uma graça que Deus concedeu às igrejas, tá? Então, a igreja deve também, irmãos, tá? Glorificar a Deus através da contribuição, principalmente para poder assistir aqueles que estão passando por necessidade, tá, irmãos? Então, nós vamos agora aqui para o capítulo 9, que diz assim: Ora, quanto à assistência ao favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço
a vossa presteza, no qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitíssimos. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, neste particular, não desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesses preparados, para que, caso alguns macedônios fossem comigo e não vos encontrarem desapercebidos, não fique vós envergonhados, para não dizer vós quanto a esta confiança. Porquanto julguei conveniente recomendar aos irmãos que procedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva, já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Nisso vos afirmo que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o que tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda a generosidade, a qual faz por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas ações de graças a Deus, visto como na prova dessa ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberdade com que contribuís para com eles e para com todos, enquanto oram eles ao vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há entre vós. Graças a Deus pelo nosso dom inefável. Então Paulo chama aqui a contribuição cristã como um dom inefável, indescritível, né? Capítulo 10 agora, para a gente concluir as nossas leituras de hoje. Eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me naquela firmeza, como penso dever tratar alguns dos que julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortaleza, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo, estando prontos para punir toda desobediência uma vez que completa a vossa submissão. É a melhor maneira de vencer a desobediência sendo obediente, submisso, né? Observai o que está evidente. Se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo que, assim como ele é de Cristo, também nós somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, o qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei, para que não pareça ser meu intuito intimidá-los por meio de cartas. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal é fraca e a palavra é desprezível. Olha a palavra dos falsos apóstolos a respeito de Paulo. Considere tal isto, que somos na palavra, somos por cartas. Estando ausentes, tal seremos em atos, quando presentes. Porém, não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que louvam a si mesmo, mas eles, medindo consigo mesmo, comparando consigo mesmo, revelam essa insensatez. Nós, porém, não nos gloriamos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera da ação de Deus, que Deus nos demarcou e que se estende até vós, porque não ultrapassamos os nossos limites como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo. Não nos gloriamos fora de medida nos trabalhos alheios, e tendo a esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isso nos gloriarmos em coisas já realizadas em campo alheio.
Aquele, porém, que se glorie no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Então veja que o propósito de Paulo aqui é muito lindo, né, irmãos? Entre os versículos 13 e o versículo 18, era de levar o evangelho além das fronteiras, aonde Cristo ainda não estava sendo anunciado. Que propósito maravilhoso, né, irmão? Obrigado, meus irmãos, por assistir mais esse vídeo. Que os irmãos deixem aí o seu joinha para que o YouTube considere o conteúdo como relevante. Que os irmãos possam se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, compartilhar esse vídeo com mais pessoas para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. E, claro, em primeiro lugar, leiam a palavra de Deus.